Quantos de fato esse ano querem terminar diferente? Erga sua mão. Parabéns, todo mundo. Dê um aplauso ao Senhor. Então vamos começar a nossa viagem ao mundo de Deus, aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 5 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que boa era a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas ele chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. A semana passada, nós mostramos que Deus construiu o mundo a partir da interação do Espírito nas águas, que pairar não significa ficar flutuando, ele não flutuava, ele pairava, e a palavra pairava, em hebraico traduzida, significa se estremecer sobre as águas, e as águas elas estremeciam pela infusão e emanação da presença de Deus nas águas, e a natureza do Espírito ia entrando dentro das águas, e enquanto as águas iam sendo deificadas, espiritualizadas pela presença de Deus, ele liberava a sua palavra, e ele transformava a água em um agente de criação. E esse é um princípio em toda a Bíblia. O Espírito Santo desce em Maria e ela diz: como que vai ser isso? E Deus fala, e o anjo fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele vai pousar em você, ele vai te cobrir. E aquele ventre, debaixo da influência do Espírito Santo, recebe poder para gerar uma pessoa chamada Jesus. Até Saul, o profeta diz: você vai a um lugar onde haverá profetas descendo. E ele fala: e o Espírito descerá sobre ti, e tu serás transformado em um novo homem. Portanto, toda a transformação, ela ocorre bíblica, transformação bíblica. Toda transformação bíblica que nos leva à imagem de Deus, ela ocorre pela ação do Espírito e da palavra. E quando você se rende ao Espírito e à palavra, então você e eu somos transformados em outras pessoas. E chega o momento desse nível de transformação que você se tornará uma pessoa irreconhecível. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas acabam e tudo se faz novo. Não é se alguém frequenta a igreja, é se alguém está em Cristo. E uma vez aprendido esse princípio espiritual, uma vez aprendendo este princípio espiritual, nós aprendemos como Deus trabalha, já que este é o ano do conhecimento de Deus. Portanto, você deve se submeter ao Espírito, você deve ouvir o Espírito Santo pela palavra, você deve acatar o que o Espírito diz, e logo em seguida, você começa a experimentar o agir do Espírito sobre você. Por isso que você nunca pode resistir ao Espírito, por isso que você nunca pode entristecer o Espírito Santo, porque só Ele pode transformar você e sua vida. Agora, a partir desse princípio, o que nós temos que aprender, irmãos? Que para você e eu sermos pessoas cheias de Deus,
E hoje essa palavra cheio de Deus, ela vai tomar outro significado na sua vida. Você vai ver como que ser cheio de Deus afeta toda a tua existência. Ser cheio de Deus é para alterar a existência humana. Agora, para ser cheio, você precisa e eu entender o quanto nós estamos vazios. Ou pelo menos cheios da coisa errada. Porque uma pessoa cheia da coisa errada, ela é uma pessoa o quê? Vazia. Para que a terra se tornasse essa coisa tão bela, ao invés dela ser um abismo, ou um torru, a palavra abismo, sem forma e vazio, é torru, algo sem função, algo disfuncional. O Espírito de Deus pairava dentro dessas águas que haviam no abismo. Então existia um abismo, e Deus encarou aquele abismo, o abismo dentro da sua terra, e Ele começou a agir dentro do seu abismo. Então depois que você encara os seus abismos, e hoje eu quero te mostrar que nós temos, os primeiros abismos que nós temos que enfrentar, são os nossos abismos pessoais. Terça eu até falei sobre isso, sobre abismo entre filho, entre pai e filho, entre marido e esposa, entre finança. Eu falei muito daqui para fora, mas eu entendo que você não vai conseguir resolver os seus abismos externos enquanto você não resolve os seus abismos internos. Quanta gente está procurando que coisas lá fora encham seus abismos dentro. Gostei muito de uma vez, quando eu estava passando uma situação de definição espiritual, e eu tentei conversar com a pastora, e naquela época ela foi bem honesta, falou: você faz uma coisa, vai buscar Deus, porque isso que você precisa eu não posso te dar não. A melhor resposta que ela pôde me dar, naquele dia: vá buscar Deus, James, porque o que você está precisando eu não posso te dar. Amém? E de fato eu fui para o meu quarto de oração, quando eu ainda morava na casa de baixo, que era um canil antigamente, e depois virou um quarto de oração. E lá naquele quarto de oração, Charlie, eu encontrei o que eu estava precisando, para encher o meu abismo, ou o meu vazio. Então o homem tem 3 abismos dentro de si, ou há 3 áreas em sua vida de onde você precisa encher seu abismo. Primeiro abismo, abismo espiritual. Segundo abismo, mental. E o terceiro abismo, físico. Botei o físico por último, porque o teu físico reflete como que está o teu espírito e como que está a sua alma. Então nós começamos pelo abismo espiritual. Deus resolveu o abismo dele, sim ou não? Na terra? Sim ou não? Como que ele resolveu o abismo da terra? Fazendo com que o seu espírito, primeiramente chegando e fazendo o seu espírito se mover dentro das águas do abismo. O abismo é uma grande depressão, o abismo é um lugar muito profundo. E você sabe, se uma pessoa cai dentro de um abismo sem o devido equipamento, ela pode o que, irmã? Morrer. Abismo é lugar de morte. Setembro é o mês da depressão, né? O mês de combate à depressão. Nós temos milhões de pessoas deprimidas. É o mal do século a depressão. Mal do século não é nem a ansiedade, o mal do século é a depressão, esse vazio, esse buraco que as pessoas vivem. E como já mostramos aqui como que Deus agiu, e você pode conferir lendo o livro de Gênesis 1, como que Deus resolveu e transformou um abismo em um lugar lindo chamado planeta Terra. Como que Deus transformou um abismo na coisa mais linda, que quando você viaja, por mais destruído que esteja, e vai ser refeito um dia, no novo céu e nova terra, por mais destruído que seja, é lindo. Mas tudo isso veio de um abismo. E o que Deus quer
é que os abismos espirituais de nossa vida, os abismos espirituais de nossa alma, os abismos de nosso corpo, sejam transformados em um lindo jardim, em uma terra linda, em um jardim regado. Aleluia! Qual é o objetivo? De Deus agir em nosso espírito, alma e corpo, nos transformar à sua imagem e à sua semelhança, e nós sermos pessoas como Ele, totalmente desejáveis. Fyodor Dostoiévski, romancista russo, escreveu: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Há no homem um vazio do tamanho de Deus. Semelhantemente escreveu o matemático Blaise Pascal. O matemático escreveu: há no homem um buraco na forma de Deus. Há no homem um buraco na forma de Deus. Por que o homem tem esse abismo? E eu vou te dizer, precisa ser muito espiritual para entender que o ser humano tem um abismo? Sim ou não? Não. Basta que você vá nas Cracolândias da vida. Basta que você vá a um prostíbulo. Basta que você vá e converse com uma pessoa bêbada, um ébrio. Basta que você converse com alguém que tenta fazer do dinheiro ser a sua fonte de vida. Basta que você observe sua própria vida antes de Deus. Um vazio. E por que o homem tem esse vazio? Por que Dostoiévski entendeu isso? Por que Blaise Pascal entendeu que o homem tem um vazio? Porque está provado. Porque, meu irmão, quando o homem foi construído, ele foi preenchido pelo Espírito de Deus. Por isso que o homem é vazio. Porque quando Deus fez aquele boneco de barro e transformou aquele barro em carne, porque tudo que Deus toca é transformado. Quando Deus pega a terra e faz virar carne, o que ele faz, ele infla o homem com a sua própria natureza. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 3, capítulo 2, verso 7. No ano que é o ano do conhecimento de Deus, Deus é o autor da vida humana. Deus é o autor da vida humana. Quem achou, diga amém. Por que o homem tem esse abismo? Por um só motivo. Porque quando o homem pecou e se desviou de Deus, ele ficou vazio. E por que nada preenche esse vazio? Porque originalmente o homem foi feito para ser preenchido por Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o quê? O fôlego da vida. Nosso nariz, irmão, ou nossas narinas, a primeira função do nosso nariz não foi respirar, foi para receber inspiração, foi para entrar e depois sair. Deus fez o nosso nariz primeiramente para que através dele a vida dele pudesse entrar. E Deus encheu esse homem dele. Esse homem que ele mandou governar era cheio de Deus. Um homem pleno não é um homem que tem dinheiro, não é um homem casado, não é um homem que tem muita coisa. Um homem verdadeiramente pleno é um homem que se tornou novamente habitação daquele que o criou. Quando o homem pecou,
o pecado entrou. A natureza diabólica entrou dentro de Eva. A natureza diabólica entrou dentro de Adão e eles morreram. E o fluxo de vida foi danificado. No decorrer da história, com o pecado aumentando, chegou um dia no capítulo 6 que Deus disse: meu espírito não vai mais contender com o homem, ou seja, o meu sopro. O meu sopro não contende, não briga mais com o homem. E ele larga o homem de mão. O homem é a sua própria sorte. Por isso que Davi, no auge do seu quebrantamento, ele disse: não retire de mim o seu Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é a nossa essência. O homem longe de Deus carrega um abismo em seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E não tem nada que possa preencher. Nada. E o que o homem faz sem Deus? Ele tenta preencher o seu vazio com outras coisas. Ele tenta preencher o seu vazio com trabalho. Ele tenta preencher o seu vazio com gente. Tenta preencher o seu vazio com a fama. Quando ele tenta preencher esse vazio que só Deus enche com a fama, ele se torna o próprio Deus. E a maioria das pessoas que querem virar Deus, você sabe, o fim deles é o quê? A morte. Outros tentam preencher o vazio com gente. Tentam preencher o vazio com mulher, esposa, um filho. Não, quando eu tiver uma mulher eu vou ser feliz. Quando eu tiver filho eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso eu vou ser feliz. Tudo isso é correto? Mas nada disso vai encher esse vazio, esse espaço. E além das coisas lícitas nas quais o ser humano tenta se encher, quando isso não enche mais, o homem passa a se encher de coisas ilícitas. E eu peço que você abra sua Bíblia, porque se você não for cheio de uma coisa, você será cheio de outra. Até no serviço a Deus, se a gente não tomar cuidado, dá problema. Estava aqui enquanto os irmãos estavam adorando. A vontade que eu tinha era de ir ali atrás e pedir para tirar as últimas fileiras da cadeira, para que quem chegasse atrasado viesse mais para frente, para encher. E quando eu pensei em sair da adoração, para começar a ficar me movimentando, eu me lembrei de Marta. Quando Cristo estava presente, Maria estava adorando ele com sua parada, e Marta estava para cima e para baixo, e eu resolvi ficar quieto. O que Jesus disse para Maria? Para Marta? Marta, Marta, você está ansiosa, ocupada e distraída com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Do que Marta se enchia? De coisas, de trabalho. Se enchia de trabalho. E tinha uma sensação momentânea de estar o quê? Plena de trabalho. Do que você anda se enchendo, irmão? Teve um cara que se encheu de dinheiro. E ele disse assim: alma, come, deita e folga. Olhou na conta bancária, olhou o celeiro, tens em depósito muitos bens. E Deus olhou e disse assim: louco, essa noite pedirão a tua alma e tudo que você tem para quem está preparado. Para quem? Está cheio do quê? Apóstolo Pedro era um homem cheio, mas cheio da coisa certa. Tão cheio que transbordava. E por onde ele transbordava, mudanças aconteciam. Ele mal acabava de pregar, o Espírito descia. Ele disse para um aleijado: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, do que eu estou cheio, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, eu te dou saúde. E as pernas daquele cara, que eram todas tortas, são cheias daquilo que Pedro era cheio.
Do que eu me encho quando não me encho de Deus? Vamos ver. Hoje você vai ter uma explicação clara do porquê que o ser humano está tão errado, está tão torto. Mateus capítulo 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, nesse leio instante, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Por fora é tudo bonito. Hoje nós poderíamos dizer, ai de vós, Instagram, Facebook. Ai de vós, galera da internet, que por fora parece tudo lindo. E o povo está tão vazio que eles se enchem e têm inveja das fotos que veem no Instagram e na internet. E querem aquelas vidas sem saber que boa parte daquelas fotos não refletem o quê? A realidade. E isso não é um crente que está falando, o mundo sabe disso. Quem está me entendendo? As fotos só simbolizam momentos e não simbolizam a vida da maioria das pessoas. Mas ai de vós, que por fora está tudo lindo, mas dentro, mas interiormente, repita comigo, interiormente, estão cheios de quê? De ossos de mortos e de toda a imundície. Eles comiam gente? Era isso? Não, mas as atitudes deles, atitudes mortas que enchiam eles de quê? De morte. Mateus capítulo 23, verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Lucas capítulo 6, verso 11. Lucas 6, 11. Do que um homem pode se encher? Lucas 6, 11 diz, estamos indo por ordem, porque nós temos que entender do que estamos cheios às vezes. Como é que eu sei que eu estou cheio? Quando a pressão vem. Ah, irmão, eu perdi a paciência porque veio uma situação e aí não deu. Não, irmão, veio uma situação e te testou e me testou para ver do que eu e você estávamos o quê? Cheios. Do que nosso abismo está cheio. Do que nossas lacunas estão cheias. Ah não, aí eu fui e traí mesmo, porque depois de tudo que me fez, cheio de quê? E aí eu bati mesmo depois, e eu xinguei mesmo, e eu roubei mesmo, e eu... Claro, por quê? Por quê? Porque no fundo, era isso que estava onde? Dentro. E eu larguei mesmo, e eu saí mesmo. Quer saber do que um homem está cheio? Faça como Spurgeon disse. O homem, se não me engano, não Rick Warren. O homem é como um saquinho de chá. Você só sabe o que tem dentro quando a água ferve. Sem água ferver, o saquinho é tudo parecido. Mas deixa a água ferver e bota dentro para você ver. Você vai saber o conteúdo quando a água esquenta. Para onde você está nos conduzindo, pastor? Ao enchimento do Espírito Santo. Mas para Deus nos encher dele, nós temos que nos entender do que nós estamos cheios. O objetivo final de Deus é que nós sejamos uma habitação plena do Espírito Santo. Eu perguntei, quantos querem ver Deus operar aqui? Todo mundo levantou a mão. Quantos querem ver as suas prisões soltas? Todo mundo levantou a mão. Pois é, quem vai nos libertar? O Espírito Santo. Quem vai nos prosperar? O Espírito Santo. Quem vai nos dar vida nova? O Espírito Santo. Tudo é pelo Espírito. Quem vai dar dons à igreja? O Espírito Santo. Quem vai curar? O Espírito Santo. Quem vai nos dar o estilo de vida que tem que ser? O Espírito Santo. Agora, ele não pode encher se eu tiver com outra coisa. Vocês ainda estão comigo? Porque não basta apenas falar que ele vai encher. Para encher de uma coisa, você primeiramente tem que estar vazio. E eu vou te falar, você vai se esvaziar. Você vai pedir a Deus, me limpa, me tira isso de dentro de mim.
Porque dentro do abismo só tinha mistura de água, era água com abismo e treva. Mas quando o Espírito entrou, a coisa começou a mudar. Eu vou continuar pregando, mas basta para você fazer uma avaliação da tua vida dentro de um ano. E veja os retornos de enfermidade, os retornos de problema familiar, as desordens dentro de você, os teus caos emocionais e outras coisas mais para você entender se você está precisando ou não ser cheio de Deus. Eu fui claro? Eu fui claro? Basta para você ver as disfunções que são contra o que você prega e ensina e que a Bíblia fala, para você entender o quanto que você temos que nos esvaziar para ser o quê? Cheios. Nós vamos entender do que um homem é cheio quando ele não está cheio de Deus. Vamos lá. E outros, Lucas 6,11. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam o que fariam a Jesus. O que o povo judeu queria fazer com Jesus? Matá-lo. E por que eles queriam matá-lo? Porque estavam cheios de quê? De fúria. Cheio de fúria, cheio de raiva, cheio de ira, cheio de ódio. Atos capítulo 2, 13. Do que um homem pode ser cheio? Eu nem falei cheio de si. O fariseu orava de quem? De si? Para si mesmo, e dizia: Senhor, obrigado porque eu sou o cara. Esse aí estava cheio. O abismo dele estava cheio de quem? De si mesmo. E isso é um perigo, inclusive hoje, com esse advento do coach e das mensagens motivacionais. Nada contra a mensagem motivacional e nada contra o coach, eu sou um. Porém, quando o ser humano tem ele mesmo como a base de sua própria vida, ele já começou a se encher de quem? De si mesmo. E esse é um perigo. Eu estava tomando banho hoje imaginando como é que é. Primeiramente você, às vezes, isso nasce até dentro do ser evangélico. Você começa a ver Deus, tal, depois você deixa Deus de lado, fica nos princípios divinos, depois você entende como que os princípios divinos te faz ficar bem, você pratica os princípios divinos, aí bota Deus, Buda, Maomé e todo mundo junto, e daqui a pouco Deus está fora, e você só está com o princípio, e daqui a pouco é você sozinho indo em frente. Isso é o homem cheio de si. Mas quando acontece qualquer coisa que o dinheiro não pode comprar, acabou. Eu vou repetir. Quando acontece qualquer coisa que o dinheiro não pode comprar, acabou. Porque qualquer coisa que o dinheiro não compra, só aquele a quem abandonaram, que é Deus. Por isso Pedro dizia: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, minha vida não está nisso. O que eu tenho eu te dou. Bora, levanta. É que Pedro era pobre? Claro que não. Colocava um dinheiro de casa inteira no pé dele. Mas isso para ele, o quê? Sabe quando que o dinheiro e certas coisas perdem valor e carro? Quando você vai no hospital. Vai no hospital. Você conseguiu ver lá o quanto o dinheiro não tem valor nenhum? Você conseguiu ver lá? Você estava no hospital pobre ou no hospital bom? No hospital bom, de rico, eu fui lá. E gente morrendo do mesmo jeito. E o dinheiro de ninguém resolve nada. Sou contra dinheiro? Claro que não. Agora, quando isso toma o lugar de Deus, aí você tem que se rever sua vida. Vai ver de onde que as pessoas se jogam muito. Dos prédios bonitos. Porque estão cheias de nada. Do que uma pessoa pode estar cheia? De furor. Agora em Atos nós vamos ver uma pessoa cheia de quê? Capítulo 2, verso 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Os apóstolos e os quase 120 cheios do Espírito, e o grupo de fora cheio de quê? Cheio de quê? De zombaria. Irmão, ou você está cheio de uma coisa, ou está cheio da outra. Eles estão lá cheios de Deus. E os caras estão cheios do quê? Cheio de zombaria. Tá todo mundo bêbado. Dá os cachaceiros aí. Amigo, quando você vê alguém muito crítico, você pode ter certeza, ela está cheia disso, de crítica. E isso é um abismo. E um abismo que tem luz ou tem treva? Um abismo que tem luz ou tem trevas? Treva. Uma pessoa cheia de raiva, em uma casa cheia de ira, que tudo acaba em briga, está cheia de luz ou de treva? O nome da palavra é enfrente os seus abismos, amém?
Quantos querem enfrentar? Quantos querem enfrentar? Do que a pessoa pode ser cheia? 2 Pedro, capítulo 2, 14. Depois a gente vai estar na parte boa. Segunda Pedro, capítulo 2, 14. Posso ler? Tendo os olhos cheios de adultério. Olho cheio de adultério. Já falamos que a indústria pornográfica, falamos isso mês passado, retrasado, a indústria pornográfica, ela movimenta mais dinheiro do que a Amazon, do que a Apple, do que o Windows, do que as empresas mais ricas do mundo, junta tudo, e a indústria da pornografia, ela gera mais dinheiro do que elas todas juntas. E, lamentavelmente, boa parte dessa indústria do adultério da pornografia, ela é bancada pela igreja evangélica. 50% dos cristãos consomem pornografia, na pesquisa. A metade deles consomem pornografia. Mas nós estamos indo para onde? Para ser cheio de quem? Sermos cheios de quem? De Deus. Amém? Agora, seguindo a lei da física, duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso tem que ser transformado. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Do que essas terras eram cheias? De adultério, avareza. E o pior, estavam tão cheios, de acordo com o apóstolo Pedro, que eles ainda conseguiam transbordar para a vida de outras pessoas. Amado, você e eu temos que tomar cuidado o que nós colocamos dentro de nós. Eu volto a perguntar aqui, quem decide, quem quer terminar o ano comprovadamente cheio do Espírito Santo aqui, levanta a sua mão. Para sermos cheios de algo, temos que entender o que está nos enchendo. Eu te pergunto, amado, uma pessoa, um ambiente cheio dessas coisas, vai chamar treva ou luz para cima de si? Vai trazer destruição ou construção? Vai trazer destruição ou construção? Destruição, amado. Por isso que na Bíblia nós temos uma ordem do apóstolo: despoje-se da carne, jogue fora. Para você que não é crente, você tem que se encher. Para você que já é crente, mas percebe destruição, você tem que se esvaziar. E Deus te ajuda a se esvaziar. Lembra de Pedro, quando Cristo disse que ia morrer? Está lembrado? Ele falou, vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro estava cheio do Espírito Santo naquela hora ou cheio dele? Ele falou assim, faz isso não, rapaz, você está maluco, tenha pena de você. Isso nunca vai acontecer. Lembra? Ele abriu a boca falando daquilo que ele estava o quê? Cheio de pena de si, cheio de confiança em si mesmo. E Cristo falou assim, deixa passar, deixa isso para lá, olhe para mim por favor, deixa isso para lá, deixa isso quieto, abafa, não vamos mexer não, foi isso? Foi isso? Jesus na mesma hora espremeu ele e falou, para trás de mim, Satanás. Espremeu Pedro. Tu que só cogita das coisas que são da terra, você para mim é uma pedra de tropeço. Sabe o que é isso? É Deus repreendendo Pedro, esvaziando Pedro, para depois enchê-lo. O Pedro que foi cheio, um dia foi esvaziado. Ou você se esvazia, ou Deus te esvazia. Obrigado pelo aleluia, Onesi. Essa semana alguém disse para mim assim, não tenho mais fé em mim. Eu falei, ótimo, agora que ficou bom. Parabéns. Eu falei, agora que
Perdi a fé em mim. Quando eu escutei aquilo, é a melhor o quê? A melhor frase que eu podia ouvir na semana foi aquela: não tenho mais fé em mim. Falei, agora que quem vai começar a agir? É Deus. Falei, agora, sem fé em você, mete o pau jejuando e orando e se entregando, que você vai ver a coisa acontecer. Amém? Alguém está me ouvindo? Pedro continua, não largo, você está enganado, Jesus. E os discípulos, também é verdade, eu também não largo. Só foi a hora das trevas virem, que o que estava dentro, o quê? Apareceu. Um saiu correndo pelado, e Pedrão, que disse que nunca negaria, falou, nunca vi esse filho, e xingou. Ele falou umas palavras lá contra Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele espraguejou Jesus. Eu nunca vi ele na minha vida. O que estava dentro de Pedro, as trevas ocultas, elas se manifestaram. E aquilo tudo tinha projeto de Deus. Deixa a pressão da treva botar para fora o que está dentro dele. Quando Cristo ressuscita, entra dentro de casa, está todo mundo cheio de medo, todo mundo vazio. Todo mundo tão vazio que tem que se esconder. Tranca a porta. Ali ficou bom. Agora, quando o homem chega nessa fase, que ele ou se esvazia, ou ele é esvaziado. Repita comigo, ou eu me esvazio, ou sou esvaziado. Porque, cara, um abismo, ele sempre vai ter alguma coisa lá dentro. Sempre. O cara quer fazer desova, faz aonde? No abismo. Quer jogar carro velho, joga no abismo. Pessoa quando perde a direção, cai dentro de um abismo. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a mulher, os lábios da mulher adúltera, da mulher safada, e do homem errado também, lógico. Mas ele fala da mulher, ela fala assim, e mal sabe ele que está indo caminhando para o matadouro, seus pés estão no inferno. No inferno. O inferno é o abismo. Carl Jung fala dos infernos interiores que o ser humano tem. Ele tem um livro que fala sobre os infernos da alma humana. Pô, tô ficando com medo, pastor. Não fica com medo não, só estou esclarecendo. Só estou te esclarecendo. O quanto que um pouquinho de Deus pode encher a área da tua vida que um caminhão de coisas nunca pode encher. O rei Davi falava, mais vale um dia no teu átrio. Um dia só na tua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Por que ele falava isso? Que um dia na presença de Deus, Samuel, vale mais do que 1000 em outro lugar. Porque um dia na presença de Deus enche em você o que 1000 em outro lugar nunca vai encher. Você entendeu? Dá um aplauso ao Senhor. Você pode assistir 200 episódios de uma série. Sabe o que fica depois? O vazio. Fora o estrago que faz quando é cheio de descaração misturada. Agora você participa de um culto que presta. Você lê um capítulo da Bíblia. Você faz um jejum bem feito. E aquilo te dá uma sensação, não, aquilo te dá uma completude que 200 séries não gera. Quem já teve essa experiência aqui? Além da André, além de mim, além do Dionísio. Vou perguntar de novo, quem aqui já teve essa experiência? Um caminhão de lixo e um caminhãozinho de Deus sozinho. Quem te encheu mais? Quem te encheu de verdade? Quem te encheu de verdade? Deus. A tese está comprovada? A tese está comprovada? Porque o teu espírito tem lacunas que só Deus vai encher, amado. Só Deus vai encher. Você foi no lugar mais lindo do mundo, você viajou para outro país. E depois você entrou no seu quarto de oração e teve uma hora que presta na presença de Deus. Quem te encheu mais? Quem te encheu mais? Se confirma o que Davi falou, porque mais vale um dia na tua casa, nos teus átrios, do que 1000 em outro lugar. As irmãs fizeram aqui, debaixo da orientação da pastora, 6 dias de consagração. O que tem de testemunho de gente aqui, testemunhando dos dias de consagração aqui, 2 horas vindo aqui. 2 horas vindo.
Eu falei, ei, Vera, o que você achou? E aí, pastor, o que você achou? Para mim, a primeira pessoa beneficiada fui eu mesma. Eu falei, tá, você foi beneficiada como? Eu fiquei mais isso e mais aquilo. Na minha vida aconteceu isso, isso e isso. Sabe por quê? Porque há lacunas dentro da alma humana que só o Espírito Santo pode encher. Mas em alguns momentos, ele vai ter que esvaziar. Ou você mesmo se esvazia, ou ele te esvazia. E quando ele te esvaziar, irmão, o alvo dele é te encher. Abra sua Bíblia. O que leva um homem também a se esvaziar e acabar no abismo? Fugir de Deus. Jonas capítulo 2, verso 5. Jonas tinha um chamado, tinha um projeto para a vida dele, e ele resolveu que ele não ia fazer. Jonas 2,5. Mais vale um dia na presença de Deus. Você vê, nós vimos o testemunho da Priscila no YouTube, no grupo da igreja, para quem ela fala. Fez o exame da menina, não deu nada. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Agora, onde você teve, graças a Deus pelos médicos, pelo todo o tratamento, por todo o cuidado, para descobrir que não tinha nada. E nada que fazia a menina passar mal. Bastou uma palavra, ou palavra de conhecimento, para poder elucidar o caso. Porque uma palavra de Deus substitui tudo. E aí, como que você sabe que de fato não tinha nada? E como é que você sabe que tudo que você ouviu, seja do ministério da igreja, seja de alguém de fora, que fala em nome de Deus, é verdade? Quando você faz o exame e não dá nada. Uma palavra de Deus, uma frase de Deus, uma palavra de Deus, ela enche tudo. Portanto, eu quero declarar nessa noite, você que tem um vazio, Deus quer encher o teu vazio. Não fica achando que pessoas vão encher o teu vazio. Pessoas cheias de Deus podem ser canal para encher seu vazio, mas nunca vão encher seu vazio. O seu vazio só Deus pode encher. E vai te encher tanto a ponto de você transbordar. Vamos ver outro homem, e aqui eu vou para a parte positiva da coisa. Jonas capítulo 2, 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. O que ele disse? O que o abismo fez com ele? O abismo o rodeou. Ele fala, não vou profetizar para Nínive, porque o alvo de Deus era ver Nínive convertida, amém? Deus quer converter as cidades. E ele falou, não vou não. E ele pegou e fugiu de Deus, comprou uma passagem e foi para Tarsis. Cheio de si, cheio de opiniões, com um abismo interno. Dentro do navio começa a vir uma tempestade. Os caras jogam tudo fora, se livram de... Os mundanos começam a se esvaziar. Talvez a gente pecou contra algum Deus aí, vamos começar a jogar coisa fora. Quem sabe da história? A Fernanda está rindo ali. O povo começa a se esvaziar. E ele está tão cheio, ele está tão pesado, que ele vai dormir. E aí depois que tudo que é feito... Porque uma pessoa com um vazio dentro de si, mano, ela causa uma desgraça ao redor. E isso me incomoda. Uma pessoa com um vazio ou cheia de outra coisa, ela causa um transtorno ao redor. Enquanto uma pessoa cheia de Deus, ela causa uma pacificação ao redor. Deixa eu botar os benefícios. O malefício de alguém cheio de outra coisa é o caos ao redor. Cheio de doença, cheio de depressão, cheio de pinimba emocional, cheio de dívida, cheio de vício. Pega uma pessoa cheia dessas coisas e vê a bagunça que ocorre no seu entorno. É bom ou ruim? Foi o caso de Jonas. Ele começou a causar um problema. Quando o povo se desfez de tudo, porque o problema de um abismo é esse, é que ele causa prejuízo. E Deus não nos quer tendo prejuízo, Deus nos quer tendo bênção. Depois que ele viu que o povo jogou tudo fora, ele falou assim, eu acho que o problema está com alguém. Aí ele levantou
e falou assim: o problema está comigo. Está em mim o problema. Eu sirvo o Deus Todo-Poderoso, eu sirvo quem criou o céu e a terra, e eu sirvo o cara que está causando essa tempestade. Eu estou fugindo de Deus. E aí os caras disseram: o que a gente faz agora? Ele falou: você me pega e me joga para fora desse navio, que o problema acaba. Eu estou cheio de desobediência. Eu estou cheio de rebeldia. E é por isso que está tudo dando errado. Porque quando você está cheio da coisa errada, a sua vida não anda. Mas deixa você se encher da coisa certa, que sua vida flui. E não só a sua, a de todo mundo que está ao seu redor. Eu sei que se eu estiver cheio do que presta e é de Deus, você pode ficar tranquilo. A coisa vai dar certo. Jogaram o Jonas fora. A tempestade acabou e a baleia o engoliu. 3 dias dentro de um abismo. Algo enrolado na cabeça porque ele estava dentro da barriga de um grande peixe. E aquele abismo serviu para o jogar onde ele deveria estar. E quando ele foi vomitado na beira daquela praia, e ele profetizou, uma cidade inteira se converteu. Até o animal jejuou. Porque um homem que volta a ser cheio de Deus, ele causa mudanças em todo lugar. O homem só consegue preencher o vazio, irmão, depois que ele volta para Deus. Tem hora que o homem fica tão cheio de Deus que ele fica até acomodado, de tão cheio. Fica tão cheio de Deus que o povo diz: caramba, você perdeu o interesse pela vida. Perde o interesse porque fica tão em paz, que tem até que tem uma assim: ó, você tem que viver. Mas por que as coisas perdem a graça? Porque o seu self, a sua alma, o seu interior está pleno, está cheio. Qual o plano de Deus para encher o ser humano de novo? Encher o abismo espiritual do ser humano. E terça e domingo eu continuo. O primeiro passo é pregando que o céu quer voltar para dentro dele. Arrependei-vos e convertei-vos, para que os seus pecados sejam cancelados e dos céus venha um tempo de refrigério. Olha o céu de novo em ação, amém? Quando Adão está lá, um boneco, um defunto em cima da terra, o que Deus fala? O que Deus faz? Deus sopra o seu espírito. No vale dos ossos secos, um bando de defuntos, o que Deus fala? Peça, vento dos 4 cantos, sopra sobre esses mortos para que vivam. Depois que o ser humano se arrepende, ele é batizado. O que João Batista fala? Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas não acabou. Depois de mim vai vir um, que ele vos batizará, ele vos mergulhará, ele vos introduzirá, ele vos encherá do Espírito Santo e com fogo. Mas ele não acaba, ele fala: a sua mão ele tem a pá, e limpará bem a sua eira. Logo, comprova-se que não pode ter enchimento sem limpeza. E o que acontece se eu for cheio, mas não for limpo? Você entrará em conflito. Você entrará em conflito. Em Marcos 1, 14, 15, fala desse arrependimento, dessa crença na palavra. Encha-se da palavra. Deus mexia com o Espírito nas águas e dizia: haja luz e houve luz, e produza, e movia sobre a água e produza, e crie, e nasça. Essa interação entre Deus dentro do abismo, mandando a treva embora, esvaziando o abismo, para enchê-lo da sua vida.
Havia um homem adventista. Esse homem era bipolar. E de acordo com a ciência, bipolaridade não tem cura. A ciência tem os seus abismos. Sabe como ele foi curado da bipolaridade? Ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a ler o Novo Testamento. E ele decorou o Novo Testamento de tanto ler. Ele decorou o livro de Apocalipse. E depois que ele decorou a Bíblia, ficou curado da bipolaridade. Sabe por quê? Porque a palavra e o Espírito encheram o seu vazio. Lendo o livro do Randy Clark, ele conta de um homem de Deus nos Estados Unidos. Um homem que era vazio, pastor vazio. Mas teve um encontro com o Espírito Santo. E quis se tornar um homem cheio. Sabe o que esse homem começou a fazer antes? Começou a ler tanto a palavra, que ele passou a ler a Bíblia uma vez por mês. Ele começou a ler a Bíblia toda em um mês. Leu a Bíblia 12 vezes em um ano. Depois, quando ele chegava no lugar, olhavam para a pessoa, sabia qual era a doença. Quando ia orar no lugar, a mãe tinha, o feto estava morto dentro da barriga da mãe, a criança morta na barriga da mãe. Ele chega no lugar e quando começa, mal prega, mal ora, recebe a palavra de conhecimento, e no dia que a mãe vai fazer a curetagem, arrancar o filho fora, a criança ressuscita dentro da barriga. Sabe por quê? Porque aquele pastor encheu a sua cabeça da palavra de Deus. E as palavras do Senhor são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Quando Cristo ressuscitou, João capítulo, lá no penúltimo capítulo, no verso 22, estou conduzindo vocês num processo espiritual. Domingo eu falei como Deus faz, o que Deus faz. Hoje eu estou explicando como Ele faz. Quem quer ser cheio de Deus aqui? O que Deus vai encher? Seus vazios, suas lacunas, seus buracos. Amém? O que Deus vai encher na igreja? Suas lacunas, seus vazios. Quantas e quantas vezes líder de célula, cristão, pastor, seja o que for, nós estamos simplesmente dando aconselhamento para tentar encher um vazio, tentando encher um buraco com uma caneca de aconselhamento que não dá em coisa nenhuma. A pessoa somente vomita seus vazios e você dá um conselho bonito. E depois nada acontece. O maior conselho que nós podemos dar é perguntar: você já está cheio de Deus, irmão? Você já está cheio de Deus, irmã? Veja aí no penúltimo versículo de João. Porque essa igreja será cheia do Espírito Santo. Porque essa igreja será cheia do Espírito Santo. Capítulo 20. Depois que ele ressuscita, ele encontra homens vazios, murchos. E eu quero dar uma palavra para você que está murcho, que está vazio. Pastor, já me esvaziei, já botei para fora, já expurgou, mas agora eu me sinto vazio. Pois é, irmão, hoje você está aprendendo que você vai ser cheio. Os vales serão aterrados. Os montes serão aplanados e passará o Senhor. Quando é que você sabe que alguém está vazio? Quando ela se cala. Quando fala pouco. Essa pessoa está vazia. E é uma forte candidata para ser cheia do Espírito de Deus. Capítulo 20, verso 22. Diz assim: e havendo dito isso, depois que ele falou umas palavras lá para os apóstolos, o que ele fez? A mesma coisa que Deus fez em Adão. O que ele fez? O que ele fez? Soprou, assoprou sobre eles e disse-lhes o quê?
recebei o Espírito Santo. E depois deu uma missão. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes os pecados são retidos. Um homem cheio do Espírito se torna um intercessor poderoso. Tem poder de abrir e fechar céu, porque o céu é sustentado pela presença de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, antes de subir para o céu, ele fala: não vão para lugar nenhum, porque vocês já foram cheios dentro, agora vocês vão receber um batismo sobre vocês. Deus quer um nível de enchimento em minha vida, em sua vida, que você e eu sejamos cheios por dentro e por fora. Se nesse dia de jejum que nós vamos ter agora, você tiver muito confronto consigo mesmo e Deus te mostrando coisa, você somente fala: eu aceito, é verdade, joga fora, espreme, lava, limpa e enche. Do que Deus te quer cheio? Cheio de mosto, amém? Cheio de vida. Atos capítulo 2, verso 13. Há uma coisa que me assusta na igreja evangélica: a quantidade de música deprimida, a quantidade de música deprimente. Ligue uma rádio para você ver. A maioria das músicas é dizendo: não estou aguentando, estou desistindo, estou acabando, está difícil, está ruim, estou vazio, estou morrendo. Quem sabe o que eu estou falando? A maioria das músicas é música deprimente. Por que essas músicas permanecem? Será que não é para tentar encher o vazio de uma igreja? Gente que canta essa música há 20 anos, nunca se torna vitorioso, nunca fica mais que vencedor. Eu preciso aguentar, eu tenho que aguentar mais um dia, me ajuda a aguentar mais uma noite, eu só quero isso, me ajuda de novo. Onde que está o triunfo? Onde que está a vitória? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a grandeza? Onde está a exuberância? Aonde? Aonde? Vou passar 20 anos dizendo isso? 20 anos fraco? 20 anos vazio? 20 anos deprimido? Sendo que o que Deus quer é me encher de um espírito invencível. Deus encheu os apóstolos do espírito invencível. Nosso dever é levar esse espírito ao mundo, a começar por nossas casas. Esses homens esvaziados e cheios agora, no capítulo 2, 3, quando os caras estão zombando, 2, 13. Tem gente que está cheio de zombaria, tem gente que está cheio de incredulidade. Mas imagina um Tomé que não crê em nada, agora cheio do Espírito Santo. Esse homem vai e abre uma igreja. Porque pessoas cheias de Deus, irmão, elas mudam tudo ao seu redor. Um cara cheio de demônio destrói tudo. Um cara cheio de doença destrói tudo. Um cara cheio de adultério destrói tudo. Um homem cheio de raiva destrói tudo. Mas um homem cheio de Deus, ele reconstrói tudo. Porque a mesma coisa que Deus fez com o planeta Terra, Ele quer fazer comigo e com você. Uma mulher cheia de demônio é a Maria Madalena. Uma samaritana cheia de demônio é uma adúltera que já teve 5 e agora tem mais um. É um poço sem fundo. Mas uma mulher cheia de Deus se torna missionária. Maria Madalena e a mulher samaritana, as duas se transformam em missionárias. Porque onde o Espírito de Deus está, aí tem liberdade. Uma mulher que seduzia homens, porque estava cheia das trevas, agora ela ganha homens para Cristo. Ela traz uma cidade para Jesus. Porque a questão é do que você e eu estamos cheios. Os zombadores diziam que eles estavam bêbados, mas eles estavam cheios de quê? Diziam: estão cheios de mosto. Aí Pedro levanta e fala: eles não estão cheios de mosto, eles não beberam, sendo que é 9 horas da manhã. Mas isso é o que a promessa diz. A promessa de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A promessa. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens
E os vossos velhos sonharão. E os vossos velhos sonharão. Olha o que um homem cheio de Deus causa em uma nação. Um homem cheio de si corta a orelha dos outros e depois sai correndo igual um covarde. Mas o homem cheio do Espírito se levanta, abre sua boca e um redemoinho acontece no lugar. E é isso que Deus quer fazer em minha vida e sua vida. Romanos capítulo 1, verso 29, aqui nós terminamos. O abismo foi cheio da presença, e a presença transformou o abismo. A tua vida e a minha carne e a tua carne precisam ser cheias da presença de Deus. Sabe por quê? Hoje está mais quieto, porque agora a gente foi para os finalmente. E toda vez que você para de falar do que Deus faz e entra em como faz, o silêncio reina. Só que se você souber pegar esse silêncio e fazer ele virar atitude, em breve você vai pular e dar glória a Deus. Eu vou repetir. É muito bom saber do que ele faz. Só que muito melhor é você saber como ele faz. E vai ficar visível na tua vida e no teu dia a dia que ele fez. Porque é visível e confirmado os traços das trevas. E fica visível e confirmado quando Deus está presente. Olha como é que era a igreja. Não, aqui era cheio de contenda, iniquidade, prostituição, malícia, avareza, você quer o que não presta. Homicídio. Mas vamos ver do que Deus nos quer cheio. Efésios 3,19. Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para que sejais, para que sejais, para que sejais, para que sejais, para que a gente seja, para que sejamos, o que Deus nos quer? Cheios. Sabe por que eu digo que tem que ficar cheio esse ano? Porque esse é o desenho de Deus, ser cheio. E você ser tão cheio que quando bater em você sai Deus. Quando triscar em você, a sua boca solta Deus. O que tem na mente de Deus? Você o que, irmã? Você o que? Cheio. Para que sejais cheios. Cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Olhos cheios de Deus, ouvidos cheios de Deus, mente cheia de Deus, espírito cheio de Deus, alma cheia de Deus e corpo cheio de Deus. E por que excede todo o entendimento? Porque o Espírito vai primeiramente dentro do teu espírito e vai te enchendo de dentro para fora, e você será cheio de toda a plenitude. Sabe o que você vai ser? Uma pessoa plena. O que você vai ser? Pleno. Sabe por que, Noêmia, um idoso pode sonhar? Porque ele vai ser cheio do Espírito. E ele vai ser pleno da natureza sobrenatural de Deus. Sabe por que um jovem vai profetizar? Porque ele vai ter sonhos e visões, porque ele vai ser cheio da plenitude de Deus.
Sabe por que uma criança vai profetizar? Porque ela vai ser cheia da plenitude de Deus. O objetivo do ministério do apóstolo Paulo era conduzir a igreja a ser cheia da plenitude de Deus. Hoje não deu tempo de falar sobre os vazios da mente. A gente continua na terça. Porque um espírito vazio gera uma mente vazia. E uma mente vazia gera um corpo doente. Maioria das enfermidades, a própria ciência prova, são doenças psicossomáticas. E a maioria das enfermidades tem a sua origem no espírito humano, que está com outra coisa que não devia ser Deus. Mas qual é a visão de Deus para você e para mim? Ser cheio e ser cheia da plenitude. Uma última coisa que eu não quero esquecer aqui. Esse ano vai ter, Wilson, Casa de Obed-Edom. Mas sabe aonde, Clarice? Sabe onde que vai ser a Casa de Obed-Edom esse ano? Sabe aonde, Fátima? Sabe aonde? Sabe onde, Elias, que vai ser a Casa de Obed-Edom? 21 dias fazendo culto. É na casa dos outros? É pegando a apostila, aonde não faz nem culto em casa e quer levar presença para a casa das pessoas? Não. Esse ano, durante os 21 dias de jejum, nós vamos ter a Casa de Obed-Edom, chamando a arca da presença para onde? Para dentro da nossa casa. Porque Obed-Edom, ele não deu estudo da presença para os outros. Obed-Edom teve a presença na sua casa. E pela presença de Deus estar em sua casa, tudo que ele tinha, prosperou. Porque aonde Deus enche, prospera. Onde Deus enche, prospera. Onde Deus enche, prospera. Temos que nos esvaziar aqui do que? Da hipocrisia. Quero dar para os outros o que eu não faço em casa. Nós encerramos aqui nessa noite, irmãos, enfrentando nossos abismos. Vocês não sabem como eu sinto uma dor na alma quando eu escuto: fulano está deprimido, fulano foi para o hospital, fulano desviou, fulano está doente, fulano tem uma dor que não sabe de onde vem. Você não sabe como isso me rasga por dentro. E me rasga por dentro porque eu sei que a maioria dessas coisas tem origem no vazio. E como o diabo gosta de espaço vazio. Por isso que a Bíblia diz: habite ricamente a palavra de Cristo no teu coração. O Espírito e a palavra dentro dos teus vazios. E naquele dia, pastor, que eu estiver passando pelo maior inferno da minha vida, quando o buraco estiver maior, mais Bíblia. Essa é a diferença de você para o cachaceiro. Nos dias mais tristes da minha vida, eu entro no meu quarto, abro a Bíblia e leio ela mais. Boa parte dos sermões que eu trago para você, eles nascem das horas tristes que eu passo. Porque em vez de fumar maconha, cheirar cocaína, prostituir e beber, eu vou me encher do Espírito. Essa semana eu disse para alguém: não toma decisão nenhuma enquanto você não jejuar 7 dias. Estava toda perturbada. Falei: faz isso, jejua 7 dias. Eu te garanto que você não morre não. E não morreu. Você não morre. Toma água de coco. Jejua 7 dias para que essa perturbação sua suma. Estava cheia de perturbação a pessoa. Começou a jejuar. 1, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tal, pá. Quando foi ontem, entregou o jejum, foi hoje, eu falei: sentiu o quê? Paz. Muito obrigado. E sabe por que eu sei que essa pessoa ia ter paz? Porque eu faço e sinto paz. Eu te garanto que nenhuma decisão que estava querendo tomar
A partir de agora quer tomar mais. Falei, agora faz um negócio. Jejua, come, descansa e nos 21 dias faz de novo. Para encher o seu o quê? O seu vazio, o seu espírito. Se enche de Deus. Sabe do que encheu? Paz. Sabe quantos Rivotril tomou? Nenhum. Sabe quantos remédios para acalmar tomou? Nenhum. Foi se esvaziar da perturbação e se encher de quem? De Deus. Buscai a minha face. Daniel falou, e eu busquei a tua face, com jejum, pranto e oração. Não deixe Satanás perturbar a tua alma. Se essa palavra que eu falei hoje fez algum sentido para você, se essa palavra conseguiu alcançar o teu estômago espiritual, eu peço que você se levante e venha aqui à frente, dizendo, eu entendi o que você pregou hoje, e eu quero ser cheio em nome de Jesus. Eu quero ser cheio. Se você puder ajoelhar, se ajoelha aqui na frente. A pessoa que essa palavra fez sentido hoje é para ser cheia. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos deseja cheios da tua plenitude. Se não aguentar ficar de joelho, fica sentado mesmo, mas fica numa posição de rendição, de contrição, dizendo, Deus, não pode existir uma pessoa plena de ti com certos desvios, com certas contradições. Enche meu vazio. Enche meu vazio. Derrama luz nas minhas trevas. E obrigado, Senhor, porque Tu nos dás coragem e ousadia. Ousadia para ser cheios. Muitos de vocês, como eu, não gostaram de resultados do ano passado. Você quer ter resultado diferente esse ano? Se enche de quem fez tudo. Se enche de quem fez o céu e a terra. Essas pessoas que estão aqui no altar, Senhor, estão dizendo assim, me enche, Espírito Santo. Muitas delas, como eu, chegaram no seu limite. E sabem que tudo que tem dentro de si não pode mudar suas vidas. E elas decidem ser cheias do seu Espírito e da sua palavra. Tu estás aqui agora, Senhor. Tu que criaste o céu e a terra, venha sobre tua terra nesta hora. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Vem, Espírito Santo, e mergulhe em nossas trevas. Mergulha nesses abismos que só nós conhecemos. Mergulha nesses abismos que só nós e algumas pessoas sabem que existem em nós. Alguns que muitas vezes tentamos até esconder. Alguns que nós tentamos fazer de conta que não existem.
e a terra esses abismos com a tua santa e poderosa presença. Nós nos atrevemos a crer em tua palavra. Nos atrevemos a crer no que existe quando alguém se enche da tua presença. Quando alguém se enche da Bíblia e deixa a Bíblia vir como uma patrola, jogando para fora todo o lixo, toda a sujeira. Tu és o médico dos médicos. Pessoalmente eu sei que tu és o psicólogo dos psicólogos. Tu és o psiquiatra dos psiquiatras. Tu és o analista dos analistas. Tu sabes colocar tudo em ordem. E este homem e esta mulher, para que saiba que o que estou falando vem de ti, à medida que levam a sério a decisão que estão tomando, comece a experimentar transformações esta semana. Senhor, conceda-nos nos primeiros semestres deste ano ver um grande sopro e um grande derramamento do teu Espírito. E como eu li hoje em Apocalipse, movido a uma visão que tu me deste, Apocalipse 3 fala dos 7 Espíritos. Pai, sopra sobre nós o teu Espírito Santo, meu Pai. Esse Espírito Santo que também é chamado de 7 Espíritos de Deus, e que nos enche completamente, e que nos enche plenamente, e que se há uma coisa que eu devo ser conhecido, é como um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, uma igreja cheia de Emanuel. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Eu profetizo aqui hoje que começa um tempo de enchimento dos abismos. Abismos na saúde. Abismos na mente. Abismos no corpo. Abismos nos ossos. Abismos na alma. Serão todos cheios. Serão todos cheios. E no lugar de um lugar de destruição, será um grande jardim. Um jardim regado. Mentes confusas se tornam mentes definidas. Almas cansadas se tornam almas fortes. Mentes pecaminosas se tornam uma mente santa. Almas empobrecidas e falidas se tornam almas ricas e prósperas. Porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Espírito Santo, que a graça de Deus, as eternas consolações do Espírito, a comunhão com Deus Pai e o Deus Filho, esteja sobre a sua vida, esteja sobre esta igreja e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém